Isso tinha que acontecer eventualmente. Depois de quase 4 anos de uma guerra em que a principal tática da Rússia no campo de batalha tem sido lançar soldado após soldado contra as defesas da Ucrânia, a mão de obra está se tornando um problema. Há apenas uma quantidade limitada de mortes que uma nação pode suportar antes de prejudicar sua própria capacidade de travar a guerra que ela mesma começou. E a Rússia se encontra no ponto de inflexão. Muitos de seus cidadãos morreram na Ucrânia, e agora a taxa de mortalidade da Rússia é insustentável. O que já era a maior crise que a Rússia enfrenta, acabou de ficar muito pior. E o país agora precisa lidar com um futuro em que não terá pessoas suficientes para suas forças armadas ou para a própria Rússia. Para a Rússia, a guerra na Ucrânia se tornou uma máquina de morte, e as taxas de mortalidade estão disparando para níveis nunca vistos antes. A Al Jazeera relatou esse problema em um artigo de 8 de janeiro no qual compartilhou comentários feitos tanto pelo presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, quanto pelo comandante-chefe das Forças Armadas da Ucrânia, Oleksandr Siersky. Ambos observaram que, nos últimos 3 meses de 2025, a Rússia perdeu um número crescente de soldados, sugerindo que uma defesa ucraniana já muito eficaz agora está causando perdas tão catastróficas que a Rússia não consegue mais lidar com elas. Os comentários de Zelensky revelam que a taxa de mortes da Rússia vem aumentando em cerca de 5.000 soldados por mês desde outubro de 2025. Em dezembro, 35.000 ocupantes foram eliminados, e isso foi confirmado com imagens de vídeo, afirmou Zelensky em seu discurso noturno de 5 de janeiro. Em novembro foram 30.000 e em outubro 26.000 ocupantes eliminados, acrescentou Zelensky. Vale ressaltar que esses números se referem a mortes russas, não a baixas russas. Para contextualizar, a Ukrinform informou em janeiro de 2025 que dezembro de 2024 foi provavelmente o mês mais caro da guerra para a Rússia. Até aquele momento, o mês registrou 48.670 baixas russas, mas esse número inclui toda a guerra. O número de mortos e feridos teria sido muito menor do que o registrado no mesmo mês do ano anterior. E essa é a grande diferença, que está tendo um impacto enorme na Rússia. Seus soldados estão sendo mortos cada vez mais, em vez de apenas feridos. Isso significa que eles não podem mais voltar ao campo de batalha depois de se recuperarem. E, a longo prazo, mais mortes significam menos pessoas voltando para a Rússia quando a guerra acabar. Esse último problema vai agravar qualquer questão que já exista, o que vamos explicar mais adiante no vídeo. Siersky fez uma análise semelhante em uma postagem nas redes sociais, embora o número dele para dezembro de 2025 fosse um pouco menor do que o de Zelensky. O inimigo perdeu mais de 33.000 soldados em dezembro. Esse número inclui apenas os casos confirmados por vídeo, mas as perdas reais dos ocupantes são maiores, afirmou Siersky. No entanto, ele acrescentou algo que será extremamente preocupante para a Rússia. De acordo com Siersky, dezembro de 2025 foi o primeiro mês em que as unidades de sistemas não tripulados das forças de defesa ucranianas neutralizaram aproximadamente tantos soldados do exército ocupante quanto a Rússia, recrutados em um mês. O que isso significa? Bem, a Rússia chegou agora ao ponto em que suas forças na Ucrânia vão começar a diminuir ativamente. Pelo menos esse será o caso se a Ucrânia mantiver os níveis de sucesso mortal que teve em dezembro de 2025. Os números agora são insustentáveis, já que a Rússia não consegue mais enviar para a Ucrânia mais tropas do que está perdendo a cada mês. Os números confirmam essa afirmação, pelo menos se você acreditar no chefe da inteligência militar da Ucrânia, ou RUR, Kirilo Bodanov. A Al Jazeera o cita dizendo isso. A média mensal de recrutamento da Rússia foi de 33.583 em 2025. E o objetivo do país é aumentar essa média para 34.083 em 2026. Nenhum desses números é suficiente para sustentar as 35.000 mortes russas que Zelensky afirma que a Ucrânia está agora infligindo às forças da Rússia. E isso cria uma situação insustentável para Putin. Quanto ao motivo disso estar acontecendo, parte da razão provavelmente tem a ver com a determinação cega de Putin em capturar a cidade de Pokrovsk, localizada em Donetsk, junto com vários outros assentamentos importantes na Ucrânia. Somente em Pokrovsk, a Rússia reuniu até 156.000 soldados, disse a Al Jazeera em 11 de dezembro. Quando mais soldados atacam uma cidade, espera-se uma taxa de mortalidade mais alta, especialmente quando esses soldados recebem ordens para avançar constantemente contra defesas que os abatem em ondas. No entanto, esse está longe de ser o principal motivo pelo qual mais soldados russos estão morrendo do que nunca.
O maior fator que contribui para os números absurdos que Zelensky Siersky compartilhou são os drones que a Ucrânia está fabricando em quantidades ainda maiores. Zelensky dá a entender isso tanto no comentário que já compartilhamos quanto em outra declaração que a Al Jazeera noticiou em 19 de dezembro. Putin gasta cerca de 30 mil vidas de soldados na linha de frente todo mês, não feridos. 30 mil mortos a cada mês. Temos imagens de drones confirmando essas mortes, disse Zelensky. A implicação é que essas imagens de drones estão sendo capturadas por drones FPV, visão em primeira pessoa, enquanto eles gravam o que seus operadores veem quando esses drones atingem diretamente os combatentes russos. De fato, a Ucrânia está incentivando ativamente seus operadores de drones a conseguirem o maior número possível de baixas com seus drones por meio de um sistema gamificado que permite que eles ganhem pontos para cada morte que conseguem. O The Guardian noticiou essa iniciativa em novembro, observando que ela havia sido lançada mais de um ano antes, e que os soldados que se inscrevem acumulam pontos que podem trocar depois. O Guardian diz que em agosto, 95 unidades de drones estavam participando desse sistema de marketplace chamado Brave One da Ucrânia, para mais drones e veículos autônomos. Em novembro, esse número havia subido para 400 unidades. Por mais brutal que pareça, transformar a morte causada por drones em um jogo parece ter tido um enorme impacto nos números de baixas que a Ucrânia está relatando agora. Além de incentivar as baixas por drones, a Ucrânia também está produzindo mais drones do que nunca e tem capacidade para fabricar ainda mais do que já produziu. A Político observou em um artigo de agosto de 2025 que 2024 viu tanto a Rússia quanto a Ucrânia chegarem ao ponto de cada uma conseguir fabricar impressionantes 15 milhões de drones FPV por ano. Ambas as nações pediram um aumento maciço na produção de drones FPV para 2025 e pelo menos a Ucrânia conseguiu. O general aposentado dos Siła, David Petraeus, destacou isso, observando que a única coisa que impedia a Ucrânia de inundar completamente as linhas de frente com ainda mais drones FPV do que já possui era o dinheiro. Os drones aqui não são apenas de ponta, eles estão na vanguarda da tecnologia, afirmou Petraeus durante o Fórum de Segurança de Kiev em maio. Com mais dinheiro, a Ucrânia pode produzir de 4 a 5 milhões de drones este ano. Não está claro se a Ucrânia atingiu essa meta ambiciosa em 2025, embora tenha uma chance muito melhor de alcançá-la em 2026. Isso porque os líderes da União Europeia concordaram em conceder um enorme empréstimo de 105 bilhões de dólares à Ucrânia, com o dinheiro sendo gerado por meio de empréstimos da própria UE, para aliviar os desafios financeiros que se tornaram cada vez mais evidentes para a Ucrânia. Em 2025, com esses desafios atenuados, a Ucrânia terá a oportunidade de investir mais fortemente na produção de drones. Em última análise, isso significa que esses números massivos de baixas relatados nos últimos 3 meses de 2025 podem ser apenas um ponto de partida, e não um pico. A Ucrânia também vem se preparando para aumentar a produção por meio do seu processo de aprovação de drones. Em 5 de janeiro, a Emacias Ucrânia informou que o Ministério da Defesa da Ucrânia aprovou mais de 1.300 novos modelos de armas de fabricação ucraniana, sendo que mais de 550 dessas aprovações foram para veículos aéreos não tripulados. O que isso significa é que a Ucrânia está tanto construindo mais drones em termos de quantidade, quanto desenvolvendo mais tipos de drones, cada um oferecendo suas próprias inovações, que podem ser utilizadas no campo de batalha. A United 24 Mídia também publicou um artigo interessante cobrindo o sucesso dos drones da Ucrânia durante a segunda metade de 2025. Esse artigo mostra um aumento semelhante nas baixas causadas por drones, assim como os relatados por Zelensky e Siersky. Em julho, a Ucrânia registrou 16.262 acertos de drones. Esse número mais que dobrou, chegando a 33.019 em dezembro. Só nos últimos 3 meses de 2025, a Ucrânia atingiu até 100 mil soldados russos com drones, segundo o veículo. E a Ucrânia planeja atingir números ainda maiores do que esse em 2026. Se a Ucrânia for bem-sucedida, seus drones farão o suficiente não apenas para manter os níveis já insustentáveis de perdas que o exército russo enfrenta, mas também para aumentar essas perdas. A resposta da Rússia a tudo isso tem sido bastante típica: ignorar, desviar e se gabar. A Al Jazeera relata afirmações feitas pelo Instituto para o Estudo da Guerra, ou ISCW, de que em novembro a Rússia começou a fornecer às unidades de reserva avançadas na região fronteiriça de Belgorod equipamentos pesados, incluindo veículos todo-terreno, obuseiros e armas termobáricas.
Isso não é tão impressionante quanto parece. Como explica o ISW, as unidades de defesa territorial de reserva, designadas para proteger a infraestrutura crítica da retaguarda, não precisam de equipamentos tão pesados, que são mais adequados para operações ofensivas. A Rússia está criando condições para enviar reservistas ativos de Belgorod para missões de combate. Em outras palavras, reservistas que não deveriam entrar na Ucrânia, pelo menos não tão cedo, agora estão sendo preparados para serem enviados para a linha de frente. Isso provavelmente acontece porque a Rússia precisa dessas tropas para substituir aquelas que está perdendo em ritmo recorde. A Ucrânia provavelmente vai monitorar essa situação de perto, já que a saída dos reservistas de Belgorod vai criar oportunidades para ataques futuros, e talvez até mesmo uma contra-invasão semelhante à realizada contra Kursk em agosto de 2024. Afinal, uma região de fronteira mal protegida é um alvo bastante atraente. Então, a Rússia agora está tendo dificuldades para substituir os soldados que está perdendo por novos recrutas. No entanto, seus problemas de mão de obra vão ainda mais fundo do que isso. Em um artigo de 8 de janeiro, a Euromaidan Press diz que a Rússia ficou com uma escolha extremamente difícil. Ou ela trabalha para reconstruir suas perdas no campo de batalha, permitindo que mantenha seu nível de ofensiva na Ucrânia, ou aceita que está perdendo mais soldados do que está recrutando, e, em vez disso, foca em construir as reservas estratégicas que deseja formar. Tem que ser uma coisa ou outra por causa das altas taxas de baixas da Ucrânia, e parece mais provável que as reservas desejadas por Putin vão sentir o peso dos desafios de mão de obra que a Rússia enfrenta agora. Na verdade, elas já são o começo de 2025. A Rússia tinha grandes planos de criar um grande número de novas divisões e brigadas, presumivelmente porque acreditava que suas perdas na Ucrânia seriam sustentáveis o suficiente para permitir isso, como tantas vezes aconteceu durante a suposta operação militar especial. A Rússia subestimou enormemente as capacidades da Ucrânia, assim como a habilidade de seus soldados de manter e até aumentar a enorme taxa de baixas que a Rússia sofreu em 2024. A Euromaidan Press diz que o observador militar ucraniano Konstantin Mashevets explicou o impacto que as perdas da Rússia tiveram em seu desejo de criar novas unidades. Das 17 divisões de manobra e até 9 brigadas que a Rússia planejava criar em 2025, ela só conseguiu criar 4. Não são 4 de cada são 4 das 26 divisões e brigadas planejadas no total. E aquelas que ela conseguiu criar acabaram sendo muito mais fracas do que deveriam ser. As novas formações incluem a 68ª e 71ª Divisões de Fuzileiros Motorizados, sob o Distrito Militar de Leningrado, e 2 divisões de Infantaria Naval convertidas das unidades 100ª, 55ª e 336ª das frotas do Pacífico e do Báltico, respectivamente. A Euromaidan Press afirma, antes de acrescentar, de acordo com Mashevets, essas unidades provavelmente não estão com o efetivo completo conforme o previsto na doutrina e parecem estruturalmente enfraquecidas. Faltam nessas divisões artilharia, defesas aéreas, componentes logísticos e blindados pesados. A Rússia, em vez disso, está equipando seus soldados com veículos leves, relata a Euromaidan Press. Mashevets afirma que isso tem impacto no campo de batalha. Com pouca blindagem, a infantaria. Os ataques pesados que a Rússia está realizando contra as defesas da Ucrânia são mais facilmente abatidos por drones, provavelmente resultando no nível de mortes que Zelensky e Siersky relatam. A Rússia está em extrema necessidade de um excedente para criar as divisões que deseja formar, e esse excedente simplesmente não está vindo. Diz que a Rússia vai precisar de mais 70 mil soldados para criar as 17 divisões que pretendia formar em 2025. As brigadas vão exigir ainda mais. Isso já seria uma tarefa difícil mesmo no início da guerra na Ucrânia. Agora que a Rússia está perdendo tantos ou mais soldados do que está recrutando, parece quase impossível que consiga chegar perto de construir uma reserva estratégica sólida. Já vemos isso na situação de Belgorod mencionada anteriormente, já que os reservistas estão sendo preparados para lutar na linha de frente. Claro, a Rússia poderia simplesmente começar a recrutar mais soldados, mas isso também está se tornando muito mais difícil para ela. Em 22 de outubro, o Novo Voz da Ucrânia noticiou uma afirmação do RUR da Ucrânia de que a Rússia estava começando a ter dificuldades para recrutar novos soldados em alguns de seus pontos de seleção. Por exemplo, os pontos em Yakutia conseguiram recrutar, em média, apenas 40 dos soldados que o Kremlin ordenou que fossem recrutados. Faltas semelhantes foram observadas na região do extremo oriente da Rússia, segundo o Novo Voz da Ucrânia. Uma combinação entre a escala de mortes no campo de batalha e o baixo salário oferecido foram fatores que contribuíram.
Esse último ponto pode parecer estranho, já que há muitos relatos de que a Rússia oferece aos seus soldados quantias exorbitantes de dinheiro, tanto como salários anuais, quanto como bônus de alistamento para ingressar em seu exército. No entanto, há indícios de que o caixa russo está ficando baixo, 5 dias após o relatório do novo Voz da Ucrânia. A Rádio Europa Livre Rádio Liberdade observou que várias regiões da Rússia reduziram drasticamente os bônus de alistamento que estão oferecendo aos futuros soldados. Tartaristão e Samara estão entre essas regiões, ambas vendo os pagamentos caírem de milhões de rublos para o mínimo federalmente exigido de 400 mil rublos em Samara. O bônus de alistamento chegou a ser de até 36 milhões de rublos em janeiro de 2025, mas caiu para 400 mil em outubro. Para contextualizar, isso representa uma queda de cerca de 44.700 dólares para aproximadamente 5 mil em cerca de 10 meses. O dinheiro foi um grande motivador para aqueles que se alistaram nas Forças Armadas da Rússia no início da guerra. Sem isso, a Rússia está tendo muito mais dificuldade para recrutar soldados para substituir aqueles que está perdendo aos montes. Na Ucrânia, a situação ficou tão desesperadora para a Rússia que ela está recorrendo a táticas sujas para fazer com que soldados estrangeiros contratados se alistem para a luta que Putin começou. Isso é de acordo com uma reportagem da CNN de 25 de novembro, que relatou comentários feitos pelo presidente queniano William Ruto. Ele expressou preocupação com os jovens quenianos que foram recrutados ilegalmente para lutar na guerra, segundo a CNN. O mesmo veículo também informou que a África do Sul estava investigando relatos de que 17 de seus cidadãos haviam acabado lutando na Ucrânia, algo que as autoridades sul-africanas só souberam depois. Quando os soldados enviaram pedidos de socorro pedindo ajuda para voltar para casa, a Rússia tem usado coerção, engano e às vezes até suborno explícito para conseguir controlar esses combatentes estrangeiros. Vistos russos, permissões de residência e a promessa de cidadania russa, ou a ameaça de perder esses benefícios, tornaram-se ferramentas essenciais para a Rússia, enquanto tenta recrutar mais combatentes, segundo a CNN. A abordagem do Kremlin parece ser disponibilizar esses itens desejáveis, sabendo que aqueles que caírem na armadilha acabarão na Ucrânia, onde provavelmente morrerão ou serão capturados. Então, a Rússia tem dois problemas que a afetam no campo de batalha ucraniano. Agora está perdendo tantos soldados que os níveis atuais de recrutamento não estão fornecendo substitutos suficientes para sustentar suas perdas, e o recrutamento está ficando mais difícil, em parte porque o dinheiro acabou, levando a Rússia a recorrer a táticas desesperadas para atrair combatentes estrangeiros para o campo de batalha. Essas táticas podem não durar muito e não parecem oferecer nem de longe o número de soldados que a Rússia precisa para substituir suas tropas mortas. Esqueça construir as reservas que o Kremlin deseja, e fica ainda pior. Os problemas de mão de obra da Rússia estão se tornando uma desvantagem estratégica tanto na própria Rússia quanto na Ucrânia. Esse é o ponto que Paul Goebel, que é pesquisador sênior da Fundação Jamestown, destacou durante uma entrevista em 7 de janeiro à TVP World. Pressões demográficas agora estão se cruzando diretamente com o esforço de guerra na Ucrânia, argumenta Goebel, o que significa que a Rússia precisa tentar extrair o máximo possível da população existente. A palavra existente é fundamental aqui, pois não são apenas soldados que a Rússia está tendo dificuldade em substituir, mas pessoas em geral. Como as taxas de fertilidade caíram para cerca de um filho por mulher em muitas das principais cidades da Rússia, a TVP World diz que a taxa de natalidade não é alta o suficiente para sustentar a população atual da Rússia, muito menos substituir as baixas causadas pela guerra na Ucrânia, que, segundo o Ministério das Finanças da Ucrânia, já somam 12.159 milhões e continuam aumentando. A queda da taxa de natalidade na Rússia já é um problema há muito tempo. Em abril de 2025, o Moscow Times afirmou que a taxa de natalidade do país havia caído para o nível mais baixo em 200 anos, e que quedas entre 18% e 27% foram registradas em algumas regiões durante janeiro e fevereiro de 2025. Em dezembro, a Intellinews informou que a taxa de natalidade geral da Rússia era de 1,4 filhos por mulher, e que Putin usou sua coletiva de imprensa anual de fim de ano para pedir medidas que possam aumentar essa taxa para 2 filhos por mulher, encerrando uma guerra brutal que está matando dezenas de milhares de russos por mês. Tornar a própria ideia de ter filhos insustentável para muitos seria um bom começo, mas essa medida em particular não parece ter passado pela cabeça de Putin. Curiosamente, as taxas de natalidade na Rússia são mais altas nas regiões rurais e não russas do país, diz Goebbels à TVP World. Isso cria um problema totalmente diferente para Putin. Isso significa que a Rússia está passando por uma mudança demográfica,
em que os russos nativos estão sendo lentamente substituídos por pessoas que não são nativas do país. Goebel diz que as perdas populacionais da Rússia podem ultrapassar 1 milhão de pessoas por ano nas próximas décadas, acrescentando que isso não deveria surpreender nenhum pensador lógico. É muito difícil pedir para as pessoas terem 5 ou 6 filhos se elas vivem em um apartamento de um quarto. Goebbels diz isso ao apontar que a Rússia enfrenta falta de moradias e condições de vida estagnadas, o que agrava a incerteza causada pela longa guerra na Ucrânia. Talvez isso signifique que os problemas de mão de obra russa que estamos vendo nas forças armadas do país sejam um presságio do que está por vir. Certamente há paralelos. Tantos russos nativos morreram na guerra de Putin que está ficando difícil para o Kremlin encontrar mais. Isso faz com que seus recrutadores dependam cada vez mais de soldados estrangeiros. Da mesma forma, as taxas de natalidade entre os russos nativos são tão baixas que parece que apenas os não nativos estão chegando perto de suprir a deficiência causada pela queda dessas taxas. Nenhum desses problemas parece ter solução. Enquanto Putin continuar a guerra brutal que já custou tanto ao seu país, será que isso será suficiente para convencê-lo a parar? Parece improvável. Putin, ao contrário, parece se importar pouco com o impacto da sua guerra sobre o próprio povo. Talvez porque ele ache que a conquista da Ucrânia pela Rússia será o aspecto definidor de seu legado muito tempo depois que ele se for. Por sua vez, a Ucrânia sabe o quanto o povo russo está sofrendo e está aumentando a pressão. Um começo de ano explosivo fez com que a Ucrânia realizasse uma série constante de ataques com drones de longo alcance contra alvos militares e petrolíferos russos. Saiba mais sobre esses ataques em nosso vídeo e lembre-se de se inscrever no The Military Show para mais análises sobre os crescentes desafios de mão de obra e população da Rússia. E obrigado, como sempre, por assistir.